Será que então, tudo isso que essa pessoinha, sabe que aqui no YouTube a gente não pode falar o nome dele, né? Mas essa pessoinha que fazia todo mundo ficar em casa, recessão mundial, essa coisinha aí circulando por aí, tá causando, então, é uma manipulação da China, que tem muita gente comentando isso, hein? Vamos entender? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, tá circulando aí nas redes sociais, principalmente, né, a gente sabe que as redes sociais elas foram uma bênção, mas também uma coisinha bem complicada, que tudo não passa, toda essa, vou chamar de coisinha, tá? Que vem circulando por aí, vem afetando os esportes mundiais, a economia mundial, recessão, circuit breaker pra lá e pra cá. Tudo isso não passa de uma manipulação chinesa, que a China conseguiu fazer isso para afetar a economia de outros países. Vamos ver se faz sentido, hein? Mas se você quer saber isso também, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, eu vou separar esse vídeo aqui, ó, na narrativa que está sendo contada, que vem circulando pelas redes sociais, e o porquê isso é verdade ou não, tá? Óbvio que assim, 100% existe a certeza? Não, mas a gente consegue se basear em algumas evidências para tentar argumentar de um lado ou tentar argumentar de outro. Vamos tentar entender, ó. A gente está vendo aqui a narrativa que está sendo contada. Primeiro, a China é um país que, claro, apresentou um fenômeno crescimento, principalmente depois da década de 70, quando a gente teve o Deng Xiaoping assumindo o poder. Ele fez as chamadas 4 modernizações na China, industrializou, tornou a China um socialismo de mercado e tal, e foi uma sociedade baseada muito no consumismo, na produção industrial da sua população. E, claro, os anos 2000 foram os dourados para eles, né? Eles entraram nos BRICS, crescimento econômico, crescimento acima de 10% ao ano, uma coisa assim gigantesca. Só que eles começaram agora a se comportar também como uma nova potência. E uma potência geopolítica não quer só o predomínio econômico, digamos, eles querem o predomínio também militar e o predomínio principalmente cultural. É só vocês perceberem as marcas, né? Lenovo, Xiaomi, Huawei, que vem se espalhando por aí. Mas a China começou a apresentar, principalmente há uns 2, 3 anos atrás, um período de alta inflação. Então as coisas estavam aumentando de preço mais do que a economia chinesa conseguia suportar. Isso geralmente associado, claro, ao aumento do poder de consumo da população. A classe média chinesa cresceu bastante nos últimos tempos, tá? E imagina, se a classe média chinesa está crescendo e eles consomem mais, imagina quanta gente está consumindo mais, é muita coisa, tá? A gente estava vendo a China passar não por uma redução do seu crescimento, mas uma redução do seu aceleramento. Como assim? Se a China chegou a crescer 11% ao ano, a China estava crescendo agora 5%, 6%, que é um crescimento invejável para o Brasil. Claro, a gente cresceu 1,1%, mas para os chineses é um crescimento bem baixinho, convenhamos, tá? E a China estava passando por uma guerra comercial com os Estados Unidos e tecnológica com os americanos também. Essa guerra comercial, a guerra de sobretaxas que a gente acompanhou ano passado, o Trump sobretaxava o Xi Jinping sobretaxava o Trump e por aí vai, e uma guerra tecnológica principalmente acerca da tecnologia 5G. A gente teve uma série de disputas ano passado de Google com a Huawei, né, as duas grandes empresas telefônicas, não telefônicas, né, mas de comunicação aí que existem no mundo. Beleza. Com essa coisinha vindo, aquele que não pode ser nomeado, senão desmonetiza e tira o alcance do canal, vindo para cá, a gente teve algumas consequências mais rapidinhas, né? A queda das ações. O Brasil, por exemplo, já ativou o Circuit Breaker 4 vezes, desde que a situação se agravou um pouquinho mais. Os Estados Unidos já instalou o Circuit Breaker também, que é quando diminui 10% das ações da Bolsa, você fecha ela e interrompe por um tempo, para as pessoas se acalmarem e depois, teoricamente, isso não aconteceu, mas voltarem a comprar de maneira mais responsável. Europa e Estados Unidos agora vêm sentindo fortemente esse baque. Países, por exemplo, como Itália, como o Reino Unido, estão sentindo fortemente, né? E os Estados Unidos também, com toda certeza. E até estou colocando a narrativa, né? Essa queda do preço do petróleo. E aí, qual que é a ideia? Tá vendo? A China, ela fez de propósito isso porque está derrubando seus 2 grandes opositores geopolíticos. E já que as ações estão caindo propositalmente, isso quer dizer que a China agora ela vai comprar todas as ações do mundo e vai transformar o mundo inteiro na sociedade que é lá como no seu mercado interno, de baixos salários, exploração de mão de obra, desrespeito às leis ambientais, etc. Primeiro que essa imagem que passam da China pra gente, né, desrespeito às leis ambientais, é mais ou menos, tá? A China era assim nos anos 2000 e tal. A China, por exemplo, hoje é a signatária do Acordo de Paris e é o país que mais investe em fontes renováveis. Aqui, claro que é um país que ainda polui muito, até porque ainda tem o carvão mineral como principal fonte energética. Mas a China não é mais um país tão isolado como era na década
Se for pegar antes 90, ainda mais, né? Mas na década de 90, nos 2000. Eles estão tentando participar um pouquinho mais dessas grandes conglomerados, dessas grandes organizações internacionais. A exemplo, os Estados Unidos não faz parte e a China faz, do Acordo de Paris. Beleza? E outra coisa, essa queda do preço do petróleo que estão querendo colocar... Galera, de verdade, vocês sabem por que ela aconteceu? Não tem nada a ver com o coisinha. Essa queda do preço do petróleo ela tem a ver com uma disputa da OPEP+, que é o OPEP, que são 16 países ali, que são países que mais têm petróleo e se comportam como se fosse um cartel. Então eles combinam quanto que eles vão produzir para diminuir ou aumentar o preço do produto, no caso o petróleo, e de verdade é controlado pela Arábia Saudita e a Rússia. Galera, de verdade, quem decidiu que ia aumentar exponencialmente a produção de petróleo para reduzir os preços é a Arábia Saudita. Geopoliticamente não faz sentido falar que a Arábia Saudita fez um acordo com a China. A Arábia Saudita claramente é um país que está muito mais pró-Estados Unidos, pró-mundo ocidental, do que com a China. Eles fariam isso para reduzir a inflação na China? Galera, de verdade, dificilmente, tá? Não faz sentido geopolítico fazer um tipo de análise dessa maneira. Então me preocupa essas informações que vêm circulando. A mim me parece muito mais assim, já que aconteceu, e galera, de verdade, vários outros dessas coisinhas já aconteceram em outros países, não necessariamente na China, mas eles estão tentando colocar, justamente porque a China é um país que se diz socialista, é um país oriental. Talvez se fosse no país ocidental, a resistência, o medo não seria tão grande. A gente tem muito medo do desconhecido e o que a mídia joga pra gente como uma coisa malvada. E a gente tá meio que na moda, né? Falar que todo... é comunista e tal. Então a China, que realmente é, entre aspas, aí a gente dá uma fama um pouquinho maior. Mas se vocês forem pensar... Para a China isso não foi bom, galera, de verdade. A China, por exemplo, mesmo que ela tenha tido uma redução da sua produção industrial nos últimos tempos, foi a primeira vez que ela precisou uma retração da produção industrial. Então reduziu o nível, percebe? Isso é muito significativo para um país que ainda hoje tem o setor secundário como o setor mais importante da economia, da sua economia. Não é o setor primário nem o terciário, é o setor secundário. É um país que se baseia no crescimento a partir da produção industrial. Qual o ganho que eles têm se as pessoas no mundo consomem menos? Qual que é o ganho que eles têm se as indústrias locais estão fechadas, se as pessoas estão em casa, não podem... Galera, numa indústria, dificilmente você pode trabalhar remotamente, a não ser que você seja gestor, controle ali, mas você não pode fazer, percebe? Então o coisinha atrapalhou muito mesmo eles. Além do mais, eles já anunciaram em conjunto com a Índia uma redução da projeção do seu PIB. Ou seja, dá para afirmar 100% que não é verdade? Galera, claro que não, tá? A gente sabe que Estados Unidos já fizeram coisas terríveis, né? Já invadiram Cuba, sendo que, na verdade, eles falaram que Cuba invadiu, quando na verdade não invadiu, só para justificar uma intervenção. Teve o caso, por exemplo, no Iraque, né? Que eles falaram, não sei o que lá, usou armas químicas, quando na verdade não tinha usado nada, só para fazer uma intervenção no Iraque. A China também já fez coisas terríveis, a Rússia já fez coisas terríveis. Mas, de verdade, não dá para afirmar esse tipo de coisa, até porque as evidências que a gente tem, nem tudo foi benéfico para eles. Eu diria para vocês que, na verdade, a maior parte das coisas foi maléfica. Mas eles já controlaram, eles já falaram que está controlado o coisinha. Então, porque eles já estão passando há mais tempo e porque o Estado investiu pesadamente em isolamento daquela área, né, de circulação do coisinha. Tem que me controlar para não falar aqui. Aquela área de circulação do coisinha. O que outros países demoraram um pouquinho mais a fazer e estão passando pelo ápice agora, percebe? Como é o caso do Brasil, Itália, enfim, outros países. Mas acreditar nessa teoria da conspiração, a mim não me parece muito legal não, tá? Vamos ter mais o pé no chão, acreditar, já foi, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que controlar o coisinha, lavando as mãos, ficando em isolamento maior, não se comunicando com outras pessoas. Isso é o mais coerente a ser feito no momento. Eu sei que em tempos de ócio, né? Tempos de ócio produtivo, já que você não pode trabalhar, a gente começa a pensar umas coisas. Aqueles chineses são malandros, hein? Mas não faça isso, galera. Vamos trabalhar no que a gente tem na realidade e tentar, né, melhorar a não disseminação do coisinha. Beleza? Então tá, galera. Então deixa o curtir, deixa um like se vocês curtiram. Deixa nos comentários, quero saber sobre a sua opinião, se vocês acham que é culpa da China ou não, a coisa do coisinha. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau.